tá bom? Então, ó, eu vou compartilhar os slides aí. Deixa eu só abrir aqui, que eu até esqueci de abrir o slide, peraí. Aí eu já disponibilizo ali no WhatsApp mesmo, tá bom? Os slides para vocês. Bom, então aqui, ó, ficou faltando essa parte, pelo que me passaram lá, que é só aqui essa primeira a gente já viu, tá? Eu vou mostrar os 3 exemplos para a gente comparar. Então, essa primeira aqui, ó, dominância completa, é a primeira lei de Mendel, que a gente viu lá das ervilhas. Então, fez o experimento lá Mendel com ervilha amarela e verde. Aí, quando ele cruzava amarela pura com verde pura, dava 100% amarela. Mas aí a amarela híbrida, né? Que era uma mistura das duas, que era o Vzão Vzinho. Aí, quando ele cruzava Vzão Vzinho com Vzão Vzinho, dava 75% amarela e 25% verde. E até aí a gente já tinha visto, tá? O que então ficou faltando? Porque nesse caso de Mendel, é uma herança com dominância. Pensa assim, ó, com dominância. Como o amarelo é dominante, no segundo experimento saiu muito mais amarelo do que verde. Então, 75% amarelo e 25% verde. Então, herança com dominância, tá? Quando não tem dominância, vou passar aqui que vai dar para a gente entender mais. Então, aqui eu pus um caso de herança com dominância, igual de Mendel, só que com ratinhos. Então, eu vou cruzar o preto com preto, que é heterozigoto, azão, azinho com azão, azinho. Aí vai fazer o cruzamento, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, aí vai dar 75% preto, mas tem a possibilidade de branco. Mas o que significa isso? Que o preto é dominante, então herança com dominância. Então, nesse cruzamento deu 3 dominantes para 1 recessivo, certo? Então, é simples, igual o experimento de Mendel. A herança sem dominância, ó, o nome já te fala, sem dominância, não tem dominância. O que significa isso? Ó, você, aqui eu pus preto, desculpa, é vermelho aqui, vermelho com branco, tá? Aqui, ó, vermelho e branco. Na herança sem dominância, você cruza vermelho com branco, então é de se esperar. Ah, o vermelho é dominante, vai nascer 50% vermelho e 50% branco. Ah, o vermelho é dominante, vai nascer 75% vermelho e 25% branco. Ou vai nascer tudo vermelho? Não. Nesse caso, não tem dominância. Então, o branco não domina o vermelho e o vermelho não domina o branco. Quando eu cruzo os dois, nasce um terceiro fenótipo que é o rosa. Como se misturasse, pensa fazendo tinta, misturar vermelho com branco nasce rosa, é mais ou menos isso. Por isso que é sem dominância, tá? Que só que tem que arrumar, antes de mandar o slide eu vou arrumar, tá? Então aqui é azão, azão, depois azão, azinho, né? E o heterozigoto seria o rosa. Aqui o que eu mantive? Eu mantive o P para a planta vermelha e o B para a planta branca. Então, como não tem dominância, eu coloquei pesão, pesão, besão, besão, certo? Então, lembra que se tiver dúvida, escreve aí para eu explicar, tá? Então, pesão, pesão, besão, besão. Então, vai dar PB, 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 PB. O que é isso? É uma mistura dos genes. Não tem dominância, portanto, vai nascer a variedade rosa. Aí deu 100%, aqui eu misturei tudo, né? Acho que é o primeiro exercício. 100% rosa. Se fosse preto e branco, no caso de animal, nasceria cinza. Acho que é por isso. Eu ia dar outro exemplo aqui. Então, um ratinho preto, igual o exemplo aqui, ó. O ratinho preto cruzou com o ratinho branco. Quando não tem dominância, não nasce nem preto nem branco, nasce cinza. Então, é uma herança sem dominância, tá? Aí ele fez o cruzamento de rosa com rosa, ó.
PB, 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 rosa com rosa, aí deu 25% vermelha, 50% rosa e 25% branca. Então, vai dar 3 fenótipos, ó, 1, 2, 3, e 3 fenótipos, vermelho, rosa e branco. Então, não tem dominância, não é aquele padrão típico, né, de um se sobressair ou não, tá? Então, por isso que é a herança sem dominância, tá? O caso mais típico é essa plantinha aqui mesmo, que chama maravilha, tá? Então, você cruza a branca com a vermelha e nasce rosa, certo? Aqui é um outro exemplo, ó. Só que aqui chama codominância. Então, você faz o cruzamento aí de um animal, que eles chamam de vermelho, é o pelinho meio ruivo, sabe? E um animal branco. Então, o que acontece na codominância? Nasce um animal com a mistura dos dois. Eles chamam esse animal de ruão, certo? Então, é um pouquinho diferente, porque aqui, ó, dá um fenótipo meio misturado. Aqui dá um fenótipo com as duas características. Então, vermelho com branco dá o ruão, que é metade com pelinho vermelho e metade com pelinho branco, mas também não tem dominância. Eu não posso dizer que o vermelho domina o branco, nem que o branco domina o vermelho. Então, por misturar as duas características no mesmo indivíduo, é chamado de codominância. Então, o vermelho é vezão, vezão, o branco é bezão, bezão, tá? Então, vai dar 100% a mistura VB, ruão. Se eu fizer o cruzamento de VB com VB, vai ser parecido com esse aqui, ó. Vai dar 25% vermelho, 50% ruão e 25% branco, tá? Então, vai aparecer as duas características no mesmo indivíduo. Então, são esses 3 casos aqui que a gente tem que comparar. O mais comum é a dominância, que é o caso de Mendel, né? Ah, o olho castanho domina o azul, é o mais comum. Ah, o cabelo preto domina o loiro, e assim por diante. É o mais comum. Se aparecer sem herança, sem dominância, normalmente, no enunciado, ele vai te falar alguma coisa. Também ninguém precisa adivinhar, né, gente? No enunciado, ele fala, se trata de um caso de herança sem dominância, que lá na apostila deve ter os exercícios assim, tá? É um caso de codominância. Então, lembra que nesses casos de herança sem dominância e codominância, a gente não tem indivíduos dominando, características dominando. É meio que uma mistura das duas coisas, certo? E ficou faltando também essa parte de genes letais. O que é um gene letal? É um gene que, quando presente, ele mata o ser vivo, tá? E os casos mais típicos também, quando eles vão dar um exercício, ele te avisa no problema. Então, nesse caso aqui, ó, causa a morte dos camundongos, tá? Então, ele vai falar assim no enunciado, ó, o gene azão condiciona a pelagem, vamos dar um exemplo, pelagem preta em camundongos, e o gene azinho a pelagem branca, tá? Só que o gene azão, quando ele está em homozigose, o gene dominante azão em homozigose, morre o indivíduo. Isso tudo ele te fala no enunciado, então você já se liga, é um gene letal, tá? Então, se os indivíduos que são azão morrem, se ele falar assim, ó, eu vou fazer o cruzamento de um camundongo preto, um macho com uma fêmea também preta, tá? Preto com preto. Aí eu já li no enunciado, ótimo. O gene azão, se o preto é dominante, ou ele é azão, ou ele é azão-azinho. Só que o gene azão em homozigose leva à morte, ele mata o indivíduo. Então, como que eu vou cruzar ratinho morto? Não tem jeito, né? Então, obrigatoriamente, o genótipo desses dois indivíduos aqui tem que ser azão-azinho com azão-azinho, porque senão o indivíduo não ia nascer e muito menos reproduzir, tá? Então, é isso que fez o cruzamento aqui, ó. Fez o cruzamento de preto com preto, azão-azinho com azão-azinho, porque o enunciado me disse que azão mata. Tem casos que ele vai te avisar que é o recessivo que morre, mas dá na mesma, tá? É letal do mesmo jeito, varia de problema para problema. Então, quando eu faço o cruzamento do preto com preto, ó, azão-azinho, azão-azinho, azinho. Então, esse indivíduo morre. O que vai acontecer no caso de indivíduos genes letais? Na hora de eu responder meu problema, vai mudar um pouquinho.
Então, qual a probabilidade de nascer camundongos de cor preta? Aí você vai lá, 1, 2, 3. 3/4 ou 75%. Errado. Esse aqui eu vou excluir, ele não nasce, ele morre. Então, de 4 possibilidades já diminuiu, eu vou ter só 3. Então, qual a probabilidade de nascer camundongos de cor preta? Aqui, 2/3. Não tem como ser diferente, porque aquele outro ali morreu. Então, 2/3 de cor preta, pretos, e 1/3 de cor branca. Tá? Então, vai fugir um pouquinho do padrão, aquele padrão de meio, 1/4, certo? Vai fugir. 1/4, meio ou 100%. Vai dar uma porcentagem diferente, porque sempre um morre, então eu não considero esse indivíduo. Então, 2/3 preto e 1/3 branco. Também não tem que adivinhar, tá? Nos genes letais, porque aí você vai ter o detalhe no seu enunciado. Então, o que ele vai ter que te falar? Ele vai ter que te falar se é o gene em homozigose dominante, que mata, ou se é o gene em homozigose recessivo. Aqui, no caso, é o homozigose dominante, tá? Porque se falasse que era em homozigose recessivo, né? Aí ele vai mudar a característica, né? Então, aqui, por exemplo, poderia ser o preto, o branco, e aí não ia fugir muito do, do resultado final, tá? O que interessa é que ele vai te avisar e você também não precisa adivinhar isso. No problema ele te fala, certo? Não tem nada escrito aí, mas tudo bem. Então aqui eu coloquei um exemplo, ó, de herança incompleta ou semidominância, que é a da plantinha lá, da vermelha com a branca que deu a rosa, tá? Então, ó, tá vendo? O enunciado ele te fala tudo isso. Dominância incompleta ou semidominância ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeitos diferentes. Kaique, então escreve aí para mim, porque eu não vou te ouvir. Pode escrever que eu espero. Ou você prefere pôr no grupo? Ah, não adianta, no grupo eu não tenho áudio do meu jeito, eu tô no computador. Pera aí que eu preciso achar o bate-papo aqui. Eu vou interromper e olhar aqui. Pera aí. Tá, então o Kaique pôs a sem-dominância e o hibridismo são a mesma coisa. Ó, sempre que for heterozigoto, é porque é híbrido. Então, se você tem a planta rosa, ela é o híbrido, tá? O heterozigoto sempre é o híbrido. No caso do ratinho lá, se eu pegar o azão, azinho, é o híbrido. É uma mistura do preto com o branco. No caso da sem-dominância, o híbrido seria o rosa. Tá? O heterozigoto sempre é o híbrido. O Mendel que usava muito o termo híbrido de mistura. Hoje a gente usa mais heterozigoto, mas é a mesma coisa. Se aparecer híbrido, é a mistura. Certo? Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Não tem nada aqui. Peraí. Aí aqui o Kaique tinha perguntado também. No caso do gene letal, ele vai anunciar qual é o letal? Sim. Se é o homozigoto dominante, se é o homozigoto recessivo. Olha, não... Deixa eu ver aqui. Aí o Kaique perguntou, sem dominância e hibridismo são a mesma coisa? Não, então, ó, sem dominância significa que um gene não domina o outro. Então, se você misturar o branco com rosa, vai nascer o híbrido, que é o rosa, o heterozigoto, tá? O hibridismo pode ser usado, esse termo, para herança com dominância também. O heterozigoto é o híbrido. Acho que deu para entender, né? Como eu vou distinguir? O exercício vai fornecer a informação? Sim, Bianca, vai fornecer, vai estar tudo no enunciado, que é o caso que eu estou mostrando agora, tá? E no gene letal também. Acho que é isso, responde tudo. Eu preciso me acostumar aqui, mas na semana que vem eu já ouço vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar lá de novo, então. É esse aqui, ó, primeiro, ó.
Tá vendo? Ó, o enunciado está falando tudo. Então, ele fala que aí em heterozigose, que seria o híbrido, vai promover um efeito diferente do fenótipo, que seria o homozigoto, que é o branco e o vermelho. Então, o heterozigoto ou o híbrido é o rosa, é de um fenótipo diferente, tá? A planta mais comum é essa que eu falei, maravilha, né? Aí ele te fala, ó, a flor vermelha é besão, besão. Aqui ele manteve o gene como se fosse recessivo. Tem livros que põem besão, 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 besão. Mas eu tenho que lembrar, então, pelo enunciado. O heterozigoto híbrido é a rosa. Tá? Então, ó, besão, besão vermelho, bezinho, bezinho branca. Não tem dominância, tá? Esquece isso aqui, não é dominante recessivo, é herança sem dominância. Porque no besão, bezinho não nasce vermelho, ó, nasce rosa. Então, em cruzamentos entre uma planta maravilha vermelha e uma branca, nasceu em F1 90% rosa. Qual a porcentagem de indivíduos de cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas de F2? Então, o que é a rosa? Besão, bezinho com besão, bezinho. Então, é isso que ele está falando aí, para a gente fazer o cruzamento, então, de besão, bezinho com besão, bezinho. Certo? Então, você faz o pinê normal, lembrando que, então, o heterozigoto, besão, bezinho é a rosa, você vai cruzar rosa com rosa. Ó, rosa com rosa. Então, vai dar besão, 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 bezinho, besão, bezinho, bezinho, bezinho. Aí, de acordo com o meu enunciado, então, aqui, 25% seria besão, besão, vermelha. Besão, bezinho, 50% rosa. E a bezinho, bezinho, 25% branca. Certo? Então, nasceu lá o terceiro fenótipo, porque não tem herança com dominância. Então, qual a porcentagem de indivíduos de cor vermelha? Então, os indivíduos de cor vermelha, você vai ter 25%. Certo? Então, não muda muito, só tem que prestar atenção no enunciado na hora de você resolver aí. Certo? Nenhuma pergunta, não tá amarelinho ali. O próximo, ó, aqui é um exemplo que eu coloquei para você ver que também está no enunciado, ó. Em determinado tipo de camundongo, a pelagem branca é condicionada pela presença do gene azão. Então, se tem azão, é branco, letal em homozigose. Então, a gente, para não confundir, eu aconselho fazer o quê? Põe as informações aí. Então, azão é cor branca. Só que detalhe, azão, ele está falando lá no problema em homozigose, é letal, certo? Aí, o que ele continua falando aí no enunciado, ó? Seu alelo recessivo azinho condiciona a pelagem preta. É o contrário daquele que eu fiz. Então, o azinho, que é o preto. Para filhotes vivos, é claro, né? Como é que você vai cruzar filhote morto? Mas tudo bem. Para filhotes vivos do cruzamento de um casal de heterozigotos. Então, ele quer que você cruza heterozigoto, que é o híbrido. Azinho, com azinho. Esperam-se as seguintes proporções de camundongo de pelagem branca e preta. Aí vai ter que ser respectivamente, né? Então, faça o pinê normalmente. E aí eu já tenho as informações do enunciado, que eu não vou ter como confundir ou errar, tá? Então, azinho, com azinho. Aqui vai dar azão, azinho, azinho e azinho. Então, quem vai morrer? Aqui, né? Então, esse indivíduo aqui, obrigatoriamente, eu descarto, porque a azão em homozigose é letal. Então, eu tenho lá que a azão dominante é branco,
Então, eu vou ter na ordem, ó, respectivamente, 2/3 branco e 1/3 de pelinho preto, tá? Então, 2/3 e 1/3, que seria a alternativa ali C, né? Aqui, alternativa C. 2/3 e 1/3. Cuidado, aqui, ó, não seria respectivamente. Primeiro o branco, depois o preto. Isso aí às vezes confunde um pouquinho, né? E no último caso que ficou faltando também lá da apostila, que é a segunda lei de Mendel ou segregação independente. O que muda da primeira lei? Na primeira lei, ó, Mendel trabalhou só com uma característica, cor. Então, ele trabalhou com cor, ou era amarela ou era verde. Primeira lei de Mendel. Segunda lei de Mendel, ele trabalha com 2 ou mais características. Por isso que é diferente da primeira lei de Mendel, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, na segunda lei de Mendel, existe, né, a união aí de 2 ou mais características. Por isso, segundo a lei de Mendel. E segregação independente, que é a mesma coisa, é porque os genes são independentes. Um não influencia na expressão do outro, tá? Então, genes independentes. No caso aqui, um não tem influência no outro. Porque mais para frente a gente vai rever casos em que o gene inibe a ação do outro. Eu não sei se vocês lembram disso. É um caso que chama epistasia. Aqui não. Aqui uma característica não tem nada a ver com a outra. Os genes são independentes. Então, o que Mendel fez no seu experimento? Ó, ele fez a mistura de 2 coisas. Ele trabalhou com a cor e com a textura da semente. Ó, 2 características diferentes. A cor ou é amarela ou é verde. E a outra característica, ou é lisa ou é rugosa. Então, são 2 características diferentes, ó, 2 ou mais características. Então, aí vai virar um pouquinho de confusão, né? Não pode virar confusão, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho na hora da gente resolver os problemas aí, tá? Então, eu vou ter um par de genes para cor e um par de genes para textura, tá? Como a gente já estudou a primeira lei de Mendel, e eu lembro que amarelo é dominante, então, para o gene, para a semente amarela, é vezão-vezão. Lembra disso, né? E para a semente verde, é vezinho-vezinho. Então, o amarelo domina o verde. Aqui, para a textura, gente, é bem semelhante. A textura lisa é dominante. Então, eu chamo a lisa de errão, porque ela é dominante. E a rugosa de errinho, porque ela é a recessiva, tá vendo? Eu vou ter 2 pares de genes. E aí, como a gente já fez a parte de sangue, facilita um pouquinho. Por quê? Porque quando a gente misturou lá, né? A gente fazia lá o ABO com o RH, lembra que fazia 2 pinês? Aqui você pode fazer 2 pinês também tranquilamente, eu vou mostrar, tá? Então, no primeiro experimento, o que Mendel fez? Ó, ele cruzou amarela lisa com verde rugosa. Vezão, errão, com vezinho, errinho. Então, se eu combinar os genes aqui, ó, nessa amarela lisa que vai nascer, vai dar 100% vezão com vezinho, porque só tem vezão aqui e vezinho aqui. Então, ó, 100% vezão, vezinho para cor. E misturou errão, errinho, ó, vai dar uma mistura aí, o híbrido. 100% errão, errinho. Então, essas ervilhas que nasceram desse cruzamento aqui, de amarela lisa com verde rugosa, todas amarela lisa, só que é heterozigota, vezão, vezinho, errão, errinho. Acho que o Kaique caiu aí. De modo ó, que agora que complica um pouquinho, porque eu vou cruzar um indivíduo
que é duplo heterozigoto com duplo heterozigoto. Então, ele vai ter que fazer o cruzamento, ó, de Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Rão, Rinho, com Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. Tá? São 4 genes. E aí? Aí que Mendel propôs um Pinet grande, tá? Por quê? Porque aí eu acho todos os descendentes possíveis, tá? Primeiro eu tenho que achar gametas, não sei se vocês lembram disso. Como que eu acho gameta? Eu acho gameta quando eu tenho 2 ou mais pares de genes. Então, eu vou pegar aqui, ó, é tipo uma distributiva. Os gametas que eu vou encontrar aqui. Vzão é rão, Vzão é rinho. Vzinho é rão, Vzinho é rinho. 4 tipos de gametas. Aqui vai dar o mesmo. Vzão é rão, Vzão é rinho. Vzinho é rão, Vzinho é rinho. Tá? Aí eu tenho um próximo slide que ele mostra um pouquinho melhor isso aí, tá? Eu já vou passar para o outro, que aí a gente vê melhor. Aqui, então, eu coloquei, ó. Então, o que que ele fez cruzamento? De amarela lisa, duplo heterozigoto, com amarela lisa, duplo heterozigoto. Então, aqui eu achei os gametas de Vzão, Vzinho, Rão, Rinho, para vocês verem, ó. Então, Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. Então, vai dar Vzão é rão, um gameta. Vzão é rinho, outro gameta, tá? Para uma ervilha. Aí, cruzou com a outra. Mesma coisa. Aí eu vou achar Vzão é rão, Vzinho é rão, Vzinho é rim, tá? Então eu combino, ó, Vzão é rão, Vzão é rim, Vzinho é rão, Vzinho é rim. Então eu acho 4 gametas diferentes. Como as ervilhas são iguais, eu ponho 4 de cá e 4 de cá. E aí eu combino os genes. Lembra daquele quadro que dão 16 possibilidades, né? Porque são 4 gametas aqui e 4 aqui. 4 vezes 4, 16. Então, aqui eu combino, ó. Vzão, Vzão, é rão, coloco aqui. Vzão, Vzão, é rinho, coloco aqui. Vzão, Vzinho, é rão. E vou fazendo as combinações possíveis. E aí tem um detalhe importante que eu posso até guardar isso. Toda vez que eu cruzar duplo heterozigoto com duplo heterozigoto, o que é isso? Ele é heterozigoto para o primeiro par, para o segundo, e o outro que cruzou também é heterozigoto para o primeiro par e para o segundo. Então, ele é duplo heterozigoto. Eu vou dar vai dar um Pinet com 16 possibilidades. Dessas 16, ó, eu pus estrelinha aqui, estrelinha aqui, tá vendo? Separei com estrelinha. E esse aqui eu separei com bolinha. E esse aqui com coraçãozinho. E esse aqui eu deixei sem nada. Porque toda vez que eu cruzar duplo heterozigoto com duplo heterozigoto, vai dar 9, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pulei 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai dar 9 em 16, que seria amarela lisa. 9 em 16, amarela lisa. 3 em 16, amarela rugosa, ela também enrugadinha aqui, ó. 3 em 16, verde lisa, e 1 em 16, verde rugosa. Então, se eu cruzar duplo heterozigoto com duplo heterozigoto, sempre, gente, eu vou ter um resultado que eles simplificam assim, ó. 9 para 3, para 3, para 1. Que é o que eu achei aqui, 9 em 16, para 3 em 16, para 3 em 16, para 1 em 16. Sempre duplo heterozigoto com duplo heterozigoto vai dar esse resultado. Tá? Então, 9 para 3, para 3, para 1. Ah, professora, mas toda vez eu tenho que fazer esse Pinet grande? Não. Se o problema te pedir todos os descendentes, eu aconselho fazer, achar os gametas e fazer. E nem sempre vão dar 16 possibilidades. Mas aqui, ó, o que vai acontecer, ó? Vou mostrar para vocês.
que eu posso optar por 2 pinês, que eu acho que a maioria de vocês vai preferir, né? Vai preferir fazer o pinê, então, que é... Deixa eu limpar aqui para passar para o outro. Então, veja, ó, eu coloquei... Vamos lá no outro primeiro, depois eu volto nesse, tá? Não coloquei. Achei que eu tinha colocado das ervilhas, não coloquei. Então, aqui, ó, eu coloquei uma característica diferente da ervilha para mudar um pouquinho. Então, você tem lá, em seres humanos, o cabelo castanho, que é elão, tá? Ou elão-elinho, cabelo castanho dominante. E o cabelo loiro é recessivo, elinho. O cabelo crespo é dominante também. Aí eu chamei de cesão crespo ou cesão cesinho. E o liso de cesinho. Então, veja, são duas características, a cor e a textura do cabelo, tá? Aí eu coloquei aqui o homem de cabelo castanho e crespo, duplo heterozigoto. Vai casar com a mulher de cabelo crespo e castanho também duplo heterozigoto. Se é duplo heterozigoto, ele tem que ser elão, elinho, cesão, cesinho. Ela também, elão, elinho, cesão, cesinho. Então, eu posso achar os gametas, elão, cesinho, elinho, cesinho. Para o homem, que vão dar 4, e da mulher vai dar igual, porque ela tem o mesmo genótipo. Elão, cesinho, elinho, cesinho. 4 gametas também. Aí eu coloco os 4 gametas aqui, 4 aqui. Elão, cesinho, elinho, cesinho. Aqui também. E faço as combinações, ó. Elão, cesão, elão, cesão, cesinho, e assim vai. Como é duplo heterozigoto com duplo heterozigoto, vai dar 9 para 3 para 3 para 1. 9 cabelo castanho e crespo, 9 em 16. 3 castanho e liso, 3 em 16. 3 loiro crespo e 1 loiro liso. Então, eu posso fazer o pinê grande. Mas vamos supor que o problema, ele especifique, ó. Ele quer saber qual a probabilidade do homem de cabelo castanho, que é o mesmo que eu coloquei aqui, duplo heterozigoto, castanho e crespo, com a mulher castanho e crespo também, duplo heterozigoto. Aí ele especificou, ó, qual a probabilidade de crianças de cabelo crespo e loiro. Então, ao invés de eu fazer aquele pinê grande, eu pego lá um pinê para o tipo de cabelo, tá? Então, ó, o que eu coloquei aqui? O cabelo elão, elinho, é o cabelo... Já até fugiu agora, é o cabelo crespo, né? Elão, elinho. E aqui o cabelo loiro. Cesão, cesinho. Então, veja, eu faço normal, 2 pinês e depois multiplico as frações. Então, qual a probabilidade de cabelo crespo e loiro? Então, crespo, ó, 3/4, loiro, 1/4. Eu faço 3/4 vezes 1/4. Aí, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 4, 16. Vai dar o 3 em 16 igual aqui, ó. Tá? Qual a probabilidade de criança de cabelo liso e castanho? Então, liso, 1/4 e castanho, 3/4. Então, 1 vezes 3, 3, 4 vezes 4, 16. 3 em 16, que é a mesma coisa daqui. Tá? Então, o que eu dou a dica? Se ele pedir especificar, você monta 2 pinês. Se não, você faz, se ele quiser saber todos os descendentes, você teria que fazer o pinê maior. Ó, tá faltando menos de 1 minuto, vai cair a reunião. Se ficou alguma dúvida, põe lá no grupo, tá? Que aí na outra aula, a gente já tira as dúvidas, tá? Coloca lá para mim, tá bom? Por enquanto, eu vou encerrar aqui.